Apocalipse 17, no versículo 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. Aqui é uma identificação do poder que a Bíblia chama de besta, que tem agido ao longo dos séculos e também terá um poder predominante no mundo nos últimos dias. Aqui está a identificação. São 7 montes. Montes em profecia é reino. 5 caíram, um existe. Então 5 reinos anteriores ao Império Romano. Na época de João, o que existia era o Império Romano. E aqui destaca, e o outro ainda não chegou. Qual seria o outro? O Império Romano Papal. Depois de Roma Imperial, o império que surgiu foi o Império Religioso. A união do poder religioso com o poder político, que a Bíblia chama de o poder da besta. Apocalipse 17, 9 e 10 identifica claramente que a besta é um poder romano, um poder que surgiu do Império Romano. Apocalipse 13, versículo 2, a besta é identificada semelhante ao que lemos em Apocalipse 17, semelhante ao leopardo. Quem era leopardo? Lá em Daniel 7, o leopardo era a Grécia. Os pés como de urso. Quem é o urso? Em Daniel 7, o urso é a Pérsia. E tinha a boca como de leão. Quem era o leão? Babilônia. As características também em Apocalipse 13 está em total concordância com Apocalipse 17, que a besta é um poder, é um reino. Cada império que foi surgindo, ele foi somando as culturas dos outros, e principalmente a questão religiosa, e entre elas a característica principal, que são impérios perseguidores do povo de Deus. Babilônia perseguiu, a Pérsia perseguiu, os gregos perseguiram e Roma perseguiu. Então a besta é uma junção desses impérios que passaram e se consolidou quando a igreja se uniu literalmente com o Estado. A outra característica está aqui no versículo 4. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta, e adoraram a besta. Então é um poder religioso, satânico, porque o dragão em profecia é Satanás. Então quem deu poder para a besta foi o dragão. E adoraram, então é um poder religioso, é uma adoração falsa. No versículo 5 fala que é um poder blasfêmico, e abriu a boca com blasfêmias por 42 meses. Blasfêmia é atribuir ao ser humano prerrogativas que pertencem unicamente a Deus, como perdoar pecados, como salvar. No versículo 7, e ainda lhe deu autoridade sobre tribo, povo, língua e nação. Então essa autoridade sobre os povos, sobre as nações, isso significa um poder político. Então trata-se de um poder romano, um poder religioso satânico, um poder blasfêmico e um poder político. E a última característica que vamos analisar aqui agora, no versículo 7, e foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Então é um poder que perseguiu o povo de Deus por 42 meses. Se você pegar 42 vezes 30, dá 1260. Dia em profecia significa ano. Então 1260 anos o poder religioso romano, que foi a Igreja Católica, perseguiu os fiéis através do Tribunal de Inquisição, onde milhares foram mortos, torturados das formas mais cruéis.
Não há outra entidade que se adeque a essas características, a não ser a Igreja Católica Romana. Mas ainda em Apocalipse 13, versículo 11, fala que surgiu da terra uma outra besta. Como já vimos, besta significa poder, um poder que surgiu, um reino. Outra besta surgiu, essa já foi depois dos 1260 anos. Então, um poder que surgiu nos últimos dias. E no versículo 11, fala que ela parecia cordeiro, mas falava como dragão. E no versículo 13, fala que também opera grandes sinais, que até fogo faz descer do céu diante dos homens. A Igreja Católica perdeu o poder com a Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte pôs fim ao poder político. Uma das suas cabeças foi ferida de morte, segundo Apocalipse 13. Outra nação, outro reino não surgiu com essas características que acabamos de ler, a não ser os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos foi uma nação que surgiu nos últimos dias com grande poder, que tem a aparência de cordeiro, é uma nação religiosa. Os Estados Unidos é uma nação protestante. Aparentemente são cristãos, mas falam como dragão. Então é uma religião que se satanizou, é uma religião que se apostatou, faz descer fogo do céu. Esse descer fogo do céu é uma imitação ao Espírito Santo. A nação americana implantou uma cultura global, um estilo de vida global, através da alimentação, do modo de vestir, do entretenimento. O inglês predomina no mundo, através da ciência, o cinema, as músicas. Tem um domínio cultural, político e econômico global, mas também a Bíblia destaca que a ênfase maior seria a aparência do Cordeiro, seria uma imitação de Cristo, seria uma nação que tem uma influência espiritual. A nação americana é uma nação protestante, mas é um protestantismo que se apostatou, se afastou dos princípios divinos. A besta do mar é um poder católico e a besta da terra é um poder evangélico. Duas entidades político-religiosa que têm usurpado o lugar de Deus. A besta do mar é uma imitação de Cristo, já a besta da terra, uma imitação do Espírito Santo, que faz descer fogo, como no Pentecoste, onde as pessoas ficaram cheias do Espírito Santo. Só que a besta da terra, os Estados Unidos, o protestantismo apostatado, ele está descendo fogo, fazendo descer fogo, mas é fogo estranho. E Apocalipse 13, 12, fala que esse poder evangélico, esse protestantismo, iria se aliar ao catolicismo e dar poder à besta do mar. A Igreja de Roma tem um histórico manchado, oprimiu os santos, corrompeu a fé, colocou uma falsa adoração, um falso meio de salvação, corrompeu a fé dos santos, perseguiu os santos, criou as indulgências, criou a venda de relíquias. As cruzadas foram aí um movimento desastroso de assassinatos, de guerras, o que chamamos de descobertas. As caravelas que chegaram ao Brasil, estava lá a cruz católica, dizimou os povos que não estavam de acordo com a fé professada pela igreja. Um sistema religioso que faliu, que se opôs ao cristianismo da Bíblia. Mas você precisa entender uma coisa: quando se fala de uma instituição, não estamos falando de pessoas individuais. Existe muitos filhos de Deus na Igreja Católica em todo o período histórico, pessoas que deram a vida para salvar outros, pessoas cheias de amor, conforme a luz que tiveram, foram pessoas que temeram a Deus. A nação americana, os Estados Unidos da América, é uma nação sob o domínio da alta maçonaria. E a maçonaria, ela é coordenada pelos jesuítas. Você pode compreender
que quem continua dominando o planeta, a Igreja Católica, porque os maçons são donos das grandes corporações. Só entra para ser um presidente americano se for maçom. Quem coordena o FMI é maçom. A Organização Mundial do Comércio é coordenada por maçons. E o Concílio Mundial de Igrejas também é coordenado por maçom. Então a maçonaria, ela domina economicamente, politicamente e religiosamente. A igreja tem hoje no poder o Papa Francisco, que é um Papa jesuíta. Ele foi chamado justamente para restaurar a Igreja Católica, que estava em caos, envolvida com escândalos e as igrejas vazias. Então ele foi chamado para isso e muitas coisas ele já fez e promete fazer ainda muitas coisas para restaurar esse poder político que foi perdido na era de Napoleão. E o Papa Francisco, ele enfatiza que o Gênesis bíblico não foi literal, ou seja, se o Gênesis não foi literal, então o homem nunca caiu. Se o homem evoluiu, ele continua evoluindo. Ele vai chegar ao ponto de salvar a si próprio. Se o homem caiu, ele precisa do Cordeiro de Deus, que é o Salvador. E enfatiza a santificação do domingo e também a união religiosa como nenhum outro Papa fez. Roma não tem tanto poder político como tinha no passado, mas você observa a sua influência política no planeta. Em 2015, Papa Francisco lançou aí a sua famosa encíclica, que está correndo aí nos congressos do planeta, uma encíclica valorizando a família, destacando o colapso climático e falando aí que o domingo seria a solução para o caos familiar e para o caos climático. O detalhe que Deus já instituiu o sábado. O sábado é um dia da família, é um dia de repouso. Deus não falou em lugar nenhum da sua palavra que seria o domingo. Então você observa aí a ação humana em oposição a Deus. Você observa a ação jesuíta nos bastidores. A ONU tem o IPCC, que é o órgão para as questões climáticas, que regulamenta aí o clima. Tem mais de 500 cientistas que trabalham nisso. Então esses cientistas estão enfatizando o clima como nunca. Falam mentiras, usam a mídia divulgando vídeo de catástrofe e com a bandeira "Salvemos o planeta". Na verdade, trata-se de uma ideologia jesuíta para a implantação do que chamam aí de a nova ordem mundial. Uma nova ordem agora, onde irão colocar o domingo como o dia salvador do planeta. Nesse dia os carros pouco circulam, as indústrias fecham e então, segundo eles, isso vai diminuir o impacto contra os terremotos, contra os vulcões, contra os furacões, contra as secas e contra as inundações que estão varrendo o planeta. Eles falam em salvar o planeta, enquanto isso as grandes corporações continuam destruindo o ambiente legalizadamente, principalmente no Brasil, toneladas de veneno, destruindo os ares, os rios, discurso demagogo. Por trás de tudo isso, você vê literalmente uma espécie de manipulação do clima com as tecnologias super avançadas, como muitos cientistas têm se levantado e falado que está havendo um sistema de controle do clima onde eles estão causando caos climático para fazer com que a encíclica papal, os dominadores do mundo, implantem os seus intuitos. Em 2015, você viu o Papa Francisco fortalecendo seus laços políticos, demonstrando o seu poder. Esteve ali no Congresso americano, esteve na Casa Branca, falou, discursou,
foi aplaudida em pé. Logo após foi na ONU, enfatizando lá as questões climáticas, a salvação do planeta através do engano. Em 2015 também teve lá aquelas reuniões em Paris, enfatizando também aí, colocando a COP 2015, a salvação do planeta, com leis baseadas na encíclica do Papa Francisco. A dívida americana é tão alta que é impossível de ser paga. O dólar está à beira de um colapso. Enquanto você vê nos filmes uma nação americana soberana, rica, um capitalismo de sucesso, lá há mais miséria do que você imagina. O alto índice de desemprego, fome, pessoas morando na rua. Por trás daqueles prédios luxuosos, você vê aí uma nação em colapso, uma crise enorme. A história vai se repetir. O imperador Constantino, em meio à grande crise, se aliou ao catolicismo. Em meio à grande crise, governos americanos estão aí se tornando religiosos, unindo ao poder religioso, ao poder evangélico, e então dará novamente de volta, como Roma fez, o poder para a Igreja Católica, e a opressão, a perseguição será certa. Usará a religião para ter o domínio global. Jesus falou: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Talvez alguns não acreditem nisso, mas vai acontecer. O que houve na Idade Média, o Tribunal de Inquisição, a grande perseguição, logo logo estará de volta. Logo logo, os salvadores do mundo irão se manifestar com soluções humanas para o caos nesse planeta. O caos gerado pelo próprio homem. A maçonaria semeia o caos para, por meio disso, trazer a sua ordem. E é isso que está acontecendo. Um caos, crise financeira, crise familiar, crise de valores, crise religiosa, crise espiritual, um clima destruído, gerado aí pelo próprio sistema que rege o mundo. Então eles vêm com solução, uma solução antibíblica. Um dia falaram para Pedro: não pregue mais sobre esse homem, não pregue mais sobre Cristo. E Pedro falou: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Essa é a mensagem de Deus para você. Não importa o que venha por aí, virá um conjunto de leis humanas que irá se opor às leis de Deus. Mas você deve falar como Pedro: importa obedecer a Deus do que aos homens. Apocalipse 15:2. E também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. O apóstolo João teve uma visão do poder opressivo que iria se manifestar no fim dos tempos, mas ele viu o povo de Deus vitorioso. Se você permanecer ao lado de Deus, você vai ter a vitória. Coloque no seu coração: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ó Senhor, toma, Senhor, cada um de nós em tuas mãos. Nos dê, Senhor, uma solidez espiritual, que a nossa casa esteja edificada em Cristo, para que esses ventos humanos que estão soprando não nos atinjam, que permaneçamos fiéis em nome de Jesus. Amém.